A paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo... todo o capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Aqui a palavra do Senhor está nos falando, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurados somos eu e você, quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios. Sabe por que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios? Porque os ímpios, eles fazem coisas abomináveis aos olhos do Senhor, coisas que desagradam a Deus. E o conselho deles para nós não é bom, porque eles não vão nos dar conselhos bons. Não, eles não vão dar conselhos para nós que agradem ao Senhor, não. Eles vão nos dar conselhos que desagradam ao Senhor, que nos afastam de Deus, que nos levam para longe de Deus. Por isso nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios, porque se nós formos andar segundo o conselho dos ímpios, nós vamos ser como um deles, nós também nos tornaremos ímpios. Não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, não devemos julgar eles não, mas não devemos andar como eles andam. Devemos orar para que eles sejam salvos, amém? E aqui nos fala também, nem se detém no caminho dos pecadores. Não devemos nos deter no caminho dos pecadores. Não devemos andar como os pecadores andam. Não devemos fazer o que os pecadores fazem. Aleluia. Não devemos julgar, como eu acabei de falar. Mas não devemos andar como eles andam. Não devemos fazer o que eles fazem. Devemos orar para que eles também sejam filhos de nosso Pai. Amém? Se nós formos nos deter no caminho dos pecadores, nós vamos andar como eles. Nós não vamos para o caminho que nos conduz à salvação, que nos conduz ao céu, à vida eterna, não. Nós vamos para os caminhos de perdição. A palavra do Senhor diz, né, que há caminho aos olhos dos ímpios que parece ser, que aos olhos dos homens que parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. O caminho que os pecadores eles trilham são caminhos de morte física, de morte espiritual, de morte eterna, né? Que quem perde a sua salvação é uma morte eterna, que fica lá, uma morte eterna que eu digo assim, que não tem como ter a salvação mais, fica sofrendo eternamente, né? Então, nós não devemos andar segundo o caminho, não devemos se deter no caminho dos pecadores. Amém? Nós temos que andar sempre na luz do Senhor, no caminho do Senhor, de conformidade com a palavra do Senhor, de conformidade com o que a palavra do Senhor nos ensina, nos instrui. Amém? E aqui nos fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, mas se eu for, não tem nada a ver eu sentar ali onde estão bebendo, onde estão jogando jogos viciosos, essas coisas, onde estão fazendo coisa de errado, não tem nada a ver, eu não vou fazer. A palavra do Senhor diz assim, que a má conversação corrompe os bons costumes. Você senta numa mesa dos escarnecedores e você acha que você não vai fazer o que eles estão fazendo. E logo de primeiro momento, se você for com esse pensamento, realmente você não faz. Mas você vai ficando. Quando você vê, você já está fazendo as mesmas obras que eles fazem. Você já está fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Por isso que a palavra do Senhor nos instrui. Aleluia. Que não devemos se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe por que onde os escarnecedores eles estão sentados ali naquele grupo, naquela roda, ou em outro lugar, lá sai palavrão. Se você for sentar numa mesa onde só pessoas ímpias estão sentadas, onde só pessoas que bebem estão sentadas, onde pessoas que são viciados estão sentados, você vai ouvir lá palavrões, coisas que desagradam aos olhos do Senhor. Não devemos julgar, temos que amar, de verdade, amar, orar, clamar que Deus salve essas pessoas. Mas nós não devemos, aleluia, se assentar lá, porque nós devemos zelar pela nossa alma. A palavra do Senhor diz assim, eis que venho sem demora,
Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos? É a presença do Senhor. Nós temos vestes brancas. Então nós temos que zelar pela salvação de Deus, que Ele nos concedeu. Nós temos que zelar pela coroa que Ele nos concedeu. Amém? Porque nós somos salvos e temos uma coroa. Mas se nós se afastarmos do caminho do Senhor, perdemos a coroa, que é a coroa da vida eterna. Amém? Então nós temos que zelar pela nossa salvação. Amém? Zelar pela presença de Deus em nossas vidas, porque quando nós começamos a fazer coisas erradas, quando nós começamos a ouvir, a ver, a falar coisas que desagradam ao Senhor, nós perdemos a presença do Senhor. Amém? Quando nós começamos a fazer coisas que desagradam ao Senhor, nós perdemos a presença do Senhor. E o Senhor aqui na palavra dele está nos instruindo que nós não devemos, andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Se a palavra de Deus está falando, é porque é o melhor para nós, que a palavra do Senhor ela nos ensina o melhor, ela nos instrui como nós termos a nossa salvação, como nós vivermos bem. E aqui fala, antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Nós temos que ter prazer em viver de conformidade com a palavra de Deus. Amém? Não é fácil a gente seguir a palavra de Deus? Não é. Tem momentos que a palavra do Senhor ela vai nos confortar, nos confrontar. Tem momentos que vai se tornar difícil para nós cumprir a palavra de Deus. Um exemplo, amar nossos inimigos, amar as pessoas que nos fazem mal, que nos maltratam, que nos odeiam. É difícil, mas quando nós temos Deus na nossa vida, nós conseguimos perdoar e conseguimos amar. E temos que orar, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que abençoar os que nos maldizem. Amém? Então, tem coisas que na palavra do Senhor que está escrita que é difícil para nós cumprir, mas não é impossível. Com a ajuda de Deus nós conseguimos. A palavra de Deus diz assim, tudo posso naquele que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. Nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos cumprir, executar a palavra do Senhor. E Jesus ele contou que aquele que executa, que aquele que vive a palavra dele, ele comparou, que obedece, que cumpre, ele comparou com aquele homem que edificou a casa sobre a rocha. E correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Quando eu e você seguimos a palavra do Senhor, quando eu e você meditamos e vivemos na palavra do Senhor, nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Nós estamos firmados em Deus. Amém? Porque nós estamos vivendo de conformidade com a palavra dele, com aquilo que ele quer que nós vivamos. Amém? E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos como aquele homem que edificou a casa dele na rocha. Nós estamos edificados no Senhor. Todos nós que servimos ao Senhor, que servimos em verdade, nós estamos edificados no Senhor. E todos nós que servimos ao Senhor já passamos por lutas, passamos por tribulações, por várias coisas. E nós permanecemos. Permanecemos por quê? Porque nós somos fortes? Não. Foi pela força do nosso braço? Não também. Nós permanecemos porque nós somos obedientes à palavra do Senhor e Ele nos fortaleceu e nos segurou na presença dEle. Nós permanecemos porque a nossa casa está edificada em Deus. Nós permanecemos por causa da palavra de Deus, por causa de Deus. Não que nós tivéssemos força ou que nós... Foi mérito nosso de vencer tudo que nós já passamos e enfrentamos, não. É o Senhor que nos sustenta. Claro que a palavra do Senhor diz, esforça-te que eu te ajudarei. Nós devemos fazer nossa parte, e temos feito. Mas, se nós estamos aqui, de pé, na presença do Senhor, se nós estamos servindo a Ele, é porque Ele tem nos sustentado todos os dias. Tem nos guardado, tem guardado nossas almas. Então, nós temos que viver, aleluia, conforme a palavra do Senhor, conforme a lei do Senhor. Nós temos que meditar, na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, você está ali lavando uma vasilha e está pensando. Pensa um exemplo esse versículo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E você está lá lavando vasilha e está louvando. E você está lá e se caiu algo no seu pé e você pensou de chamar Aí você se lembrou, não posso falar um palavrão não. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos falar palavras torpes. Então, quando você pensar isso, você
está meditando na lei do Senhor, está vivendo e cumprindo a lei do Senhor. Amém? E aqui nos fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quando eu e você meditamos na lei do Senhor, quando eu e você, aleluia, temos prazer na lei do Senhor, nós somos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Se vocês forem observar a água que é plantada junto a ribeiros de água, ou seja, próximo de rios, de igarapés, você vai ver que ela é uma árvore bonita, viçosa. As folhas são bem verdinhas. Por quê? As árvores são bonitas. Por quê? Porque elas estão plantadas junto a ribeiros de água. Quando eu e você estamos seguindo a palavra do Senhor, nós estamos plantados juntos aos ribeiros que corre do trono de Deus. Amém? Nós somos plantados juntos ao ribeiro que corre do trono de Deus. Nós somos lavados pela água purificadora de Deus. Amém? E nós somos essas árvores que são bonitas, viçosas, amém? Que dão frutos para Deus, amém? Na própria estação, nós somos essas árvores que damos frutos para Deus. As nossas folhas não caem, nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Por quê? Porque nós estamos firmados em Deus, na palavra de Deus, amém? E tudo quanto fizer prosperará. Quando eu e você estamos de conformidade com a palavra do Senhor, tudo que nós formos fazer é algo que agrada ao Senhor. Nós não vamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos vivendo segundo a palavra do Senhor. Então nós não vamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E tudo que nós fizermos prosperará, porque nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. E o Senhor, Ele vai fazer prosperar aquilo que nós fizermos. Amém? Então, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. E eu quero compartilhar com vocês aqui o versículo 6 que nos diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor, Ele conhece o meu e o seu caminho. O Senhor conhece a nossa intimidade, a nossa fidelidade para com Ele. Por mais que muitos olhem para nós e pensem que nós não oramos, que nós não jejuamos, que nós não lemos a palavra, né? Porque a gente não pode sair falando, eu oro, eu jejuo. Não. O teu particular é teu e de Deus. Jesus disse, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Então nós temos que orar ao Senhor. Claro que quando nós temos que ir para a igreja, cultuar, sim, temos que orar sim, porque a casa de Deus ela é chamada casa de oração. Então nós devemos ir para a igreja também orar, cultuar. E nós também devemos orar em casa. O Senhor, Ele conhece o nosso caminho. O Senhor conhece a nossa fidelidade para com Ele. Sabe, se nós formos ali comprar um pão, o Senhor, Ele vai conosco. Ele está nos observar. Se nós formos em outra cidade, o Senhor, Ele vai conosco. Se nós formos em outro estado, o Senhor vai conosco. Se nós formos em outro país, que fala outra língua, totalmente longe do país que nós estamos, o Senhor, Ele vai conosco. E o Senhor, Ele vê nossa fidelidade. Amém? Se eu tô lá no Japão, um exemplo, se eu for daqui pro Japão e eu for fiel ao Senhor lá Ele estará comigo e lá Ele está me vendo, me observando as minhas obras. Então Ele conhece o nosso caminho. Amém? O Senhor, Ele conhece o meu e o seu caminho. Ele nos observa porque Ele é o nosso Pai, os olhos dele estão atentos em nós. Amém? Mas o caminho dos ímpios perecerá, porque também o Senhor... Por que o caminho dos ímpios perecerá? Porque é caminho que não agrada ao Senhor. E o Senhor também conhece os ímpios. Amém? Tem pessoas que aqui na frente do pastor não faz nada de errado. Na frente do pastor é o santarrão. Mas quando o pastor, quando está em outro estado, em outra cidade, em outro bairro, faz coisas erradas. O que adianta fazer escondido do pastor se Deus ele está vendo? Porque os olhos dele são como chamas de fogo. Aonde nós vamos, o Senhor vai conosco. Aonde nós vamos, o Senhor nos observa. Muitas pessoas não servem nem a Deus, servem ao pastor. Porque quando se vê longe do pastor, começa a fazer coisas erradas. Aqui não tem nenhum irmão que me conhece. Aí começa a fazer coisas erradas. Está fazendo escondido dos homens, mas não está fazendo escondido de Deus. Né? Então não adianta servir a Deus em mentira, dizendo que serve só de boca, mas não de coração. Amém?
Temos que servir a Deus em espírito e em verdade. Quando eu e você somos fiel a Deus, onde nós vamos, o Senhor nos vê. Por mais que nós faça coisas que outras pessoas não vejam. Um exemplo, eu fiz um bem para alguém e outras pessoas não viram. Eu ganhei uma alma para Jesus e pessoas não viram, pessoas que eu conheço não viram. Mas isso não importa. O importante é que o Senhor viu. O importante é que o Senhor sabe. Pessoas não vão te ver orando no secreto, não vão te ver jejuando, não vão te ver estudando a palavra de Deus. Isso não importa. O importante é que Deus te vê. Amém? Deus, ele te vê. O Senhor, ele gosta de ter intimidade com nós. Ele gosta de que nós tenha diálogo com ele. Sabe por quê? Porque quando Adão, ele estava no paraíso, o Senhor vinha com Adão. Vinha toda tarde, conversava com Adão. O Senhor vinha no término do dia. Ele vinha, visitava Adão, conversava com Adão. Então, o Senhor, ele quer que nós tenhamos diálogo com ele. Amém? Vamos orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra. Você que ora, ora mais. Você que ora pouco, ora mais. Que você vai ver o sobrenatural de Deus sobre sua vida. Você vai ver o Senhor fazer grandes coisas. Você vai testemunhar de milagres que o Senhor faz na sua vida. Amém? E é isso, meus irmãos. Orem por aquelas pessoas que vocês sabem que estão afastadas do caminho do Senhor. Orem por aquelas pessoas que vocês vê na rua. Muitas vezes a gente vê alguém passar na rua. Uma pessoa que é morador de rua, que mora na mesma cidade que a gente mora, no mesmo bairro. E muitas das vezes nós não damos crédito. Mas ore por essa pessoa, se você vê. Ore pelos que estão enfermos, que você conhece. Ore pelos que estão presos. Amém? Porque cada alma ela importa para o Senhor. Amém? Ore pelo povo que está no Rio Grande do Sul. Ore pelas pessoas que o Senhor tocar no teu coração para orar, amém? E eu quero te falar algo para você que está afastado do caminho do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer, volta para o caminho do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, que ainda não confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, confesse a Jesus, amém? Confesse a Jesus porque esse é o único caminho. A única maneira de nós sermos salvos é seguir a Jesus, é servindo a Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que nós sejamos salvos, é necessário que nós vá através de Jesus. É necessário que nós siga o que ele nos deixou escrito, os ensinamentos que ele nos deu. Amém? Para nós sermos salvos. A palavra do Senhor diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje você pode achar o Senhor. Se você invocar o nome do Senhor, hoje você pode achar o Senhor. Amém? Se você buscar o Senhor, você achará o Senhor. Se invocar o Senhor ele vai estar perto. A palavra do Senhor diz, né? Se achegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Quando nós se chegamos ao Senhor, em oração, com jejum, com súplicas, chorando, quando nós chegamos ao Senhor arrependidos dos pecados que nós cometemos, quando nós chegamos ao Senhor obedecendo a Ele, obedecendo a palavra dEle, Ele também se achega a nós. Amém? Ele não nos deixa, Ele se achega a nós, Ele não nos rejeita. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer que todos nós sejamos salvos. Amém? Então se achegue ao Senhor, faça sua oração em onde você está. Amém? Eu quero orar por você que está aceitando Jesus, confessando Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Amém? Eu quero orar por quem está voltando para os caminhos do Senhor. E você que está se reconciliando, você que está aceitando Jesus, confessando Jesus, eu peço que você deixe o teu nome no comentário. Amém? Para me orar pela sua vida. Porque para isso nós fomos chamados. Para levar o ídolo do Senhor. Através de plataformas digitais, através mesmo de evangelismo, mesmo nas ruas, né? O Senhor, ele nos chamou para fazer uma boa obra, para povoar o reino dele. Amém? E eu espero encontrar você naquele grande dia que nós vamos ceiar com o Cordeiro. Eu espero encontrar você lá. Amém? Então, vamos fazer uma pequena oração. E eu quero ler um versículo com vocês aqui, somente rapidinho. Somente um versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por onde que nos vem a vida eterna? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, né, é a morte. Quando nós estamos numa vida de pecado, o salário é a morte. Mas quando nós viemos para Deus, né,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor, ele nos deu um dom gratuito. Qual é esse dom gratuito? A vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então a salvação ela vem através de Jesus. Aceite a Jesus, confesse a Jesus, se reconcilie com Jesus. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor, meu Pai, a vida, Senhor, dessa pessoa que está se reconciliando com o Senhor, a vida dessa pessoa que está lhe aceitando, Papai do céu, lhe confessando como único e suficiente Salvador da vida dela, Pai. Senhor, escreva o nome dessa pessoa no seu livro da vida, meu Pai, em nome de Jesus, dessa pessoa que está lhe aceitando e lhe confessando. Reescreva o nome, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, daquelas pessoas que estão, meu Pai, se reconciliando com o Senhor. Reescreva novamente o nome dessas pessoas no seu livro da vida, meu Pai. Tome essas pessoas em suas mãos, a casa, a família, a parentela, Senhor. Entre com salvação e com libertação na casa dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, guarde essas pessoas na sua presença. Abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, reinar na casa dessas pessoas, que o Senhor venha reinar na vida dessas pessoas, meu Pai, que o Senhor venha fazer morada na vida de cada pessoa, meu Pai, que estiver vendo esse vídeo, que vê esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, me abençoe, abençoe cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo, Pai. Nos guarde debaixo das sombras das suas asas, guarde nós e os nossos, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Pai. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor.